Olá, somos alunos da Escola Comendador Toshimaro Kakuta. Eu me chamo Hilary. Eu me chamo Eduardo. E essa é a nossa segunda entrevista da eletiva Pode-CTK. Hoje estamos entrevistando a PM Franciele. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e ficamos muito felizes com a sua presença. Então, vamos à pergunta, né? Tudo bem. Se apresente e nos fale um pouco sobre você. Sobre mim. Bom, eu estou cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Eu sou natural de Capão Bonito, nasci em Capão com 4 anos de idade. Meus pais vieram definitivamente para Guapiara. Meu pai sempre foi agricultor, a gente vem de uma família de agricultores, meu avô, meu pai. Então a gente sempre trabalhou na roça desde novinho, desde criança, trabalhamos na roça. E eu sou a mais velha de 3 filhos, a única menina e a mais velha de 3 filhos. Então eu tenho 2 irmãos mais novos que eu. E eu sempre tive muita vontade de trabalhar. Eu estudava lá nos Pinheiros, eu moro até hoje. Entre idas e vindas eu voltei a morar no mesmo lugar da minha infância, que é no Pinheiros do Amaral. Eu estudei na escola Leila Marisa Passa. E sempre quis trabalhar, mas como vocês sabem, e infelizmente até os dias de hoje não mudou muito, Guapiara é um tanto quanto limitado na questão de oportunidades de emprego. Sabemos disso, né? A grande parte é de agricultores e uma boa parte Minercal, Orical, que são mineradoras, né? E são as empresas que mais dão emprego aqui no nosso município. Então eu tinha essa dificuldade essa que talvez vocês infelizmente também terão, de questão de oportunidade de emprego. Aí, diante dessa dificuldade, quando eu tinha 16 anos de idade, estava começando o ensino médio, estava no primeiro ano do ensino médio, 16 anos de idade, eu consegui um emprego em Sorocaba, com a ajuda do meu pai, que meu pai sabia dos meus sonhos. Eu não tinha ainda o sonho de ser policial. Não tinha o sonho de ser policial, mas eu tinha o sonho de ter o meu emprego, de ter minha independência, de conquistar as minhas coisas. E meu pai sabia disso. Então meu pai me ajudou, me arrumou um emprego em Sorocaba e eu fui. Sozinha, com 16 anos de idade, fui para Sorocaba trabalhar de babá. Eu cuidei de uma menininha de 2 anos, morava na casa deles, eu estudava durante o dia e à noite eu ficava com eles porque eles tinham uma lanchonete que funcionava à noite, então eu cuidava da menininha à noite. Foi meu primeiro emprego, babá. Pois bem, depois disso eu fui morar com meus tios, que também eram de Sorocaba, saí dessa casa, deixei esse emprego de babá e fui para casa de uns meus tios. E uma prima minha conseguiu uma vaga para mim num restaurante que ela trabalhava. Aí eu fui ser ajudante geral nesse restaurante. Lá eu trabalhei por mais ou menos uns 6 anos, ou algo assim. E lá a gente fazia de tudo, desde lavar verdura, até faxinar a cozinha, servir mesa, lavar copo, lavar chão, lavar banheiro. Realmente serviços gerais, literalmente. E trabalhava de domingo a domingo, a folga era sempre em um dia da semana, ganhava-se pouco. E nesse meio tempo eu iniciei uma faculdade na Unip, um curso tecnólogo em finanças, que infelizmente eu acabei por não concluir, devido a dificuldades financeiras da época e de locomoção também. Passado isso eu fui trabalhar na loja 100, de vendedora. Nessa época eu já estava casada e eu fui trabalhar na loja 100. Trabalhei por 1 ano lá. Mas, gente, se eu fosse viver de vendas, eu ia morrer de fome, porque não deu muito certo. Não deu muito certo. Minha vocação realmente não era para vendas. Admiro muito quem tem, porque eu não tive. Aí fiquei 1 ano lá, e nesse tempo que eu estava na loja 100, foi quando eu estava prestando um concurso para a polícia. Porque o que acontece? Para vocês entenderem, eu vou voltar um pouquinho. Quando eu estava como surgiu o meu interesse pela polícia? Quando eu estava na faculdade, o meu curso, o primeiro semestre, as matérias coincidiam com um outro curso de segurança patrimonial. Então, uniram as duas turmas, porque eram as mesmas matérias. Nesse curso de segurança patrimonial, tinha acho que uns 6 policiais. Então, aí foi um dos meus primeiros contatos com a polícia. Porque na minha família, eu só tenho um parente que é policial, que é um tio de Itapetininga, que hoje é aposentado, subtenente,
trabalhou, eu acredito que a boa parte ou toda a carreira dele no policiamento rodoviário. Então ele era a minha única referência, mas ele não tinha aquele contato, era uma vez por mês que ele ia pro sítio e eu via ele. Então assim, sempre amei muito meu tio, mas não tinha aquele contato tão próximo. Quando fiz essa faculdade, esse pedaço de faculdade, vamos dizer assim, aí eu conheci esses policiais. Acabei indo de carona com eles pra faculdade, vai e vem, amizade, e eles sempre falavam, você tem que prestar o concurso, você tem perfil, você leva jeito, por que você não presta um concurso pra Polícia Militar? Eu falava, não, imagina, não. Aí até que um belo dia, não posso esquecer também de citar que lá no meu serviço, no restaurante, um pouco antes da loja 100, eu tive um colega, ele era esposo de uma colega minha que trabalhava no restaurante. Ele era PM. E ele também me dava um certo incentivo, né? Falava, mas eu levava na brincadeira. Por que você não presta o concurso? Todo mundo falava isso pra mim, por que você não presta o concurso? Você tem perfil, você leva jeito. Não sei aonde que eles viam esse jeito, mas enfim, tô aqui, acho que eles estavam certos, né? Aí, tá bom. Então, somado esse amigo lá de trás do restaurante, né? Com os amigos da faculdade, em 2010 eu resolvi prestar o concurso a primeira vez. Foi ali um pouquinho antes, ou bem no início de quando eu comecei a trabalhar na loja 100. Prestei o concurso a primeira vez, porém, eu não tive essas informações que vocês hoje têm oportunidade. Na época não tinha celular, na época não tinha tanto acesso à internet, era muito difícil, era cyber. A gente tinha que ir lá e pagar uma hora no cyber pra ver Orkut, pra ver Messenger. Acho que vocês nem sabem o que é Messenger, porque acho que nem tem mais, né, professor? Não. Aí, ó, uma época boa que vocês perderam. Agora tem no Facebook. Agora é Facebook e Instagram, né? Então, muito bem. Mas a gente ia no cyber para acessar esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação. Então era muito limitado, em vista de hoje é muito limitado. E quando eu fiz o concurso lá em 2010, eu confesso para vocês, eu não li nem o edital. Falha minha? Falha minha. Eu simplesmente fiz a inscrição, paguei a inscrição e fui feliz e contente de fazer a prova. Entendeu? Passei, mas não de uma forma muito bonita. Por quê? Porque até hoje são 50 questões, de 50 questões eu acertei apenas 25. Não me orgulho disso. Na época haviam chamadas, que hoje não tem mais. Então, na primeira chamada eu não fui aprovada, obviamente. Na segunda chamada também não fui. Eu fui vergonhosamente na terceira chamada. Quando chegou uma carta para eu fazer o teste físico na minha casa, eu nem sabia do que se tratava. Porque na minha cabeça eu já tinha reprovado e não haveria mais chance de eu ser convocada. Porém, havia a terceira chamada e me convocaram. Aí eu lá, compareça tal dia, tal horário em São Paulo, assim, sensado. Falei, ok, eu vou. Como eu não tinha lido edital, eu não sabia o que era um TAF, que é o teste de aptidão física. Então eu cheguei lá e eu comecei a observar aquilo tudo, aquela monte de gente comentando como que era, como é que não era, o que ia fazer, o que não ia fazer. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Falei, não sei fazer essas coisas que estão falando aqui, eu nunca fiz. O teste na época consistia em aferimento de altura, porque você tem que ter uma altura mínima para ingressar na Polícia Militar. Após aferimento de altura, a gente fazia, deixa eu lembrar certinho, abdominal, tipo remador. Depois flexão de braço, para as meninas apoiada no banquinho, para os meninos é normal. Depois corrida de 50 metros e por último corrida de 12 minutos. Todas essas etapas elas eram eliminatórias. Se você não faz o mínimo em cada uma delas, você já não ia para o próximo, você já ia para casa. Mesmo sem treinar e sem ter conhecimento nenhum, eu consegui ali com bastante dificuldade, chegar na última, que era a corrida de 12 minutos. Porque assim você tem uma pontuação mínima para atingir em cada um desses exercícios e no final esses pontos são somados, você tem uma nota final, ela tem que ser no mínimo 201 pontos, a nota máxima é 400, e se você estiver dentro disso, você é aprovado e vai para a próxima fase. Eu, infelizmente, não cheguei nos 201 pontos, então eu fui reprovada no primeiro concurso, na prova física. Passaram-se 3 anos, eu continuei, enfim, trabalhei na loja 100. Minto. Aí quando eu estava trabalhando na loja 100, foi que eu estava fazendo o concurso pela segunda vez, eu me equivoquei aqui. Daí eu entrei na loja 100
E resolvi, falei, não, vou tentar de novo. Depois de 3 anos eu falei, vou tentar de novo. Em 2013 eu me inscrevi novamente e eu falei, agora eu já sei como é que funciona, agora eu não vou reprovar naquele negócio lá que fizeram correr, quase me mataram lá de tanto fazer da atividade física, que eu nunca tinha feito na minha vida. Falei, então agora eu vou levar a sério. Li o edital, fiz tudo certinho. E aquele meu amigo da época do restaurante, lá de trás, casado com a minha amiga, ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Porque ele vinha, ele me orientava, dessa vez ele me orientou, eu pedi ajuda. Aí ele me comprou uma apostila para eu estudar, tem apostilas, tá? Para ajudar nas questões da prova escrita, né? Da parte do concurso em si. E ele comprou, ele me deu uma apostila de presente. Aí eu lembro que depois, na parte psicológica, ele foi lá conversar comigo, porque todo mundo fica muito ansioso, muito preocupado com a parte psicológica do concurso. E ele foi lá, ele me acalmou, me tranquilizou, falou que ia dar tudo certo. Enfim, me ajudou muito. Devo muita gratidão. Hoje aposentado, Sargento Cardoso. Então ele me ajudou muito. E daí eu falei, bom, então agora eu vou levar a sério. Vou levar a sério isso daqui. Eu percebi que do jeito que eu levei da primeira vez, meio que na brincadeira, meio no tanto faz, não ia dar certo. É um concurso, assim como todos os outros, que exige um empenho, que exige um esforço de verdade da gente, não dá certo. Aí eu fui, eu estudei, passei de primeira chamada, agora eu tenho orgulho de falar, passei de primeira chamada, com, se eu não me engano, 38 acertos de 50, então melhorei razoavelmente bem. E no TAF passei e fui passando. É importante constar que ninguém da minha família me apoiava. Ninguém da minha família me apoiava. Minhas avós, eu venho de um berço evangélico, né? Hoje eu não frequento, mas eu nasci, cresci, enfim, em berço evangélico. Minhas avós muito crentes e tal, elas chegaram a falar para mim que estavam orando para que eu fosse reprovada, porque era uma profissão muito perigosa, elas tinham medo que algo de ruim acontecesse comigo. Meu pai e minha mãe não chegaram nesse ponto, mas também demonstravam, eles não disfarçavam nem um pouco digamos assim, a reprovação deles em questão a eu me tornar policial militar. Então não foi fácil. O meu esposo era o único que se dizia me apoiar. Porém, com o decorrer das etapas, eu fui descobrindo que ele, na verdade, não me apoiava. Ele me apoiava porque ele achava que eu não ia passar. Sério, professor. E como na primeira vez eu reprovei, então ele ficou na cabeça, ela não vai passar. Eu descobri isso depois, tá? Quando eu fui fazer a segunda, ele teve essa mesma convicção, ela não vai passar. Então ele me apoiava, eu falei, meu Deus, pelo menos meu marido. Ai, que bom, né? Não. Aí fui lá, prova física, passei no teste físico, passei no exame médico, passei no teste psicológico, fomos para investigação social, enfim, passei em tudo. Quando estava prestes a assumir o concurso, ele chegou e falou para mim, falou, olha, eu não quero que você entre na Polícia Militar. Eu falei, mas você não estava me apoiando até ontem? Ele falou, não, mas é que eu achei que você não ia passar. Nossa. Eu falei, ó, é o seguinte, eu não vou desistir do meu concurso por causa de você. Não vou. Então, deixo em aberto. Se você quiser ficar comigo, eu sendo policial militar, ok. Mas se infelizmente você não quiser, a gente se separa, tá tudo bem, tô tranquilo. Ele, então eu vou ficar com você. Resumindo, ele ficou comigo, tá comigo até hoje. Eu não desisti do meu sonho por causa do marido. Nem minha avó orando contra, meus pais contra. Você acha que o marido? Não, gente, por favor, não. Eu amo muito meu esposo, mas não dá. Tem coisas que não dá. Então, o meu sonho, né, porque por mais que ser policial militar não foi um sonho de infância, mas foi algo que no decorrer da minha vida se tornou um sonho. Eu já tinha meus 20, eu entrei com 23 anos. Ali, nos meus 20 anos em diante, foi um sonho que eu alimentei, então eu queria muito. Eu lembro de ter orado, como eu disse, né, berço evangélico, né? Eu lembro de ter orado, falei, meu Deus, eu não sei se o senhor quer, mas eu quero, então me ajuda. Porque não é fácil, é difícil, então me ajuda a passar, porque eu quero demais isso aí. E graças a Deus deu certo a segunda vez, consegui. E estamos aqui, conversando com vocês hoje. Resumindo, é isso, foi dessa forma. E há quanto tempo você é PM já? Maio desse ano eu completei 10 anos de corporação. 10 anos. Tomei posse dia 14 de maio de 2013. E foi aqui no pé?
Na verdade, essa questão de onde trabalhar, acho que é mais ou menos o que você quer saber, né? A questão de onde trabalhar é um processo um tanto quanto longo e não é tão simples assim. Como funciona? O concurso aqui no estado de São Paulo tem os locais onde tem as escolas para formação de soldados, certo? A nossa escola mais próxima, para nós que estamos em Guapiara, é Sorocaba. É a escola mais próxima. O curso tem duração de 1 ano. Então, na época, eu já morava em Sorocaba, então para mim foi um pouco mais fácil. Foi um pouco mais fácil. Com um detalhe apenas de que, no decorrer do concurso, eu engravidei. Então, assim, foi um pouco mais difícil, porque acontece. Tudo, gente, aí eu vou entrar num assunto, para eu poder explicar isso, eu vou ter que falar um adendo aqui para vocês. Vocês vão perceber o quanto o estudo é importante. O quanto essa fase que vocês estão aqui hoje é fundamental para vocês realizarem qualquer sonho que vocês tiverem. Seja ser policial, seja ser professor, seja ser médico, advogado, independente do que vocês vão escolher fazer da vida de vocês. Gente, é muito importante vocês se dedicarem e aproveitarem e absorverem o máximo de informação possível, porque aprendam uma coisa, tudo nessa vida é nota. Nota. A minha nota lá do concurso, eu usei ela para escolher aonde eu faria o curso de formação de soldados. Tem vários locais, mas como eu disse, o mais perto é Sorocaba. Mas se a minha nota não tivesse alcançado, eu poderia ter ido fazer em Ribeirão Preto, lá em São Paulo, em Pirituba. Enfim, eu não vou lembrar as outras localidades onde tem escola, mas tem no litoral. Então, você imagina eu, na época, morando em Sorocaba, se eu fosse fazer escola lá em São José do Rio Preto, por exemplo, como ia ficar difícil a minha vida. E eu grávida, o que dificultou ainda mais, no meu caso específico, eu estava grávida de 5 meses quando eu tomei posse lá em maio de 2013. Aí o que aconteceu comigo? Eu não consegui a nota e consegui pegar uma vaga em Sorocaba. Ok. Aí a questão da gravidez, eu fiquei remanescente, né? Que é remanescente. Eu não pude fazer. Eu estava apta ao concurso, tinha passado em tudo, porém eu não podia fazer o curso em si. Então eu fiquei trabalhando na DM até ganhar meu filho, 6 meses de licença maternidade. Voltei lá para a escola. Nessa época que eu ganhei meu filho, minha casa aqui em Guapiara estava pronta. E foi no ano de 2013, quando eu ganhei meu filho, que eu voltei para Guapiara. Então, eu fiquei 7 anos lá em Sorocaba, mais ou menos. E em 2013 eu voltei para Guapiara, com meu filho nos braços. Aí fiquei 6 meses de licença maternidade. Quando eu voltei, eu deixei meu filho, bebezinho, gente. 6 meses de idade. Com a minha mãe e com meu marido. E voltei lá para Sorocaba para fazer meu curso de soldado. Foi muito difícil, não desejo pra ninguém. Foi muito difícil. Mas é que tá. Aí a gente faz o curso. Voltei e fiz o curso. Mais uma vez a nota. Nota, porque é muita matéria. É muito conteúdo para você se formar. Tanto em SOPCO para soldados, se vocês resolverem fazer o curso para oficial, é muito conteúdo oficial, são 4 anos. Para soldado é 1 ano. E no final de 6 meses você tem uma média, que é o módulo básico, e ao final dos próximos 6 meses, que completa 1 ano, você tem mais uma nota, que é do módulo específico. No final, soma-se essas notas e faz uma média final para você escolher onde você vai trabalhar. Aí chegamos na sua questão, tá? Aí o que acontece? Aí vai depender da sua nota, da sua colocação e das vagas que o Estado vai disponibilizar. Porque apesar da Polícia Militar estar em todos os municípios do estado de São Paulo, varia muito de concurso para concurso aonde abriam as vagas. Você entende? Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Quando eu me formei, é por região, é por batalhão. Nosso batalhão da nossa região fica situado em Itapeva. Então, Itapeva é o nosso batalhão, 54º Batalhão de Polícia Militar. Então, abriram 25 vagas pro batalhão de Itapeva. Graças a Deus, a minha nota, modesta parte, sempre fui muito estudiosa. Minha nota foi boa novamente. E eu consegui escolher uma das 25 vagas aqui de Itapeva. Daí, quando a gente chega em Itapeva, chegaram os 25, escolheram as vagas.
Chegaram os 25 aqui. Mais uma vez vai ter a nota, porque dentro do batalhão existem todos esses municípios que vocês conhecem. O nosso, Guapiara, Apiaí, Barra do Chapéu, Capão Bonito, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Itararé, todos eles fazem parte do 54º Batalhão de Itapeva. Então, são mais, eu não vou lembrar agora, acho que, salvo engano, não quero falar errado para vocês, são 17 municípios que abrange esse batalhão. Então, o que poderia acontecer conosco? Irmos trabalhar em qualquer um desses 17 municípios do batalhão. E tudo, mais uma vez, depende da sua nota e de onde tem vaga. Na minha época, abriu uma vaga só para Guapiara. Uma vaga. Eles viram onde estava precisando mais, abriu uma vaga aqui para Guapiara e, graças a Deus, dos 25 eu era a segunda com a melhor nota. Então, aí a primeira colocada, que era uma amiga, ela queria Capão. Então, se ela era a primeira a escolher e queria Capão, eu era a segunda a escolher, só tinha uma vaga para Guapiara, eu consegui vir para Guapiara. Se eu não tivesse estudado, a chance de eu ter ido para qualquer outro lugar do estado era muito grande. Então, assim, depende da disponibilidade de vagas e depende da sua nota alcançar a vaga que você quer. Eu, graças a Deus, tive os dois. Tive a disponibilidade de vaga e tive a nota. Então, funciona dessa forma. Será que eu consegui responder essa pergunta? Sim. Então, tá bom. Você é a primeira militar mulher em nosso município? Sim. Sou. Quando chegamos os 25 aqui, inclusive, eu não tinha essa possibilidade de vir para Guapiara, né? Quando a gente chega lá no batalhão, é muito legal que eles têm uma preocupação em saber um pouco mais da vida de cada um, como é a rotina, a família, porque os nossos comandantes têm essa preocupação de, na medida do possível, nem sempre é possível, mas na medida do possível, ajudar o polícia, deixar o polícia mais próximo da família, mais próximo da casa, né? Então, quando a gente chegou no batalhão, a primeira coisa que os nossos comandantes fizeram foi saber, fazer uma pequena entrevista, onde você mora, se é casado, se tem filhos, saber um pouco mais. E perguntaram, você tem interesse em ir pra onde? Na medida do possível, a gente tenta adequar. Aí quando chegou na minha vez, falei, não, casada, tenho filho e moro em Guapiara, gostaria de trabalhar em Guapiara. Aí o comandante falou, infelizmente, Guapiara não trabalha mulher. Guapiara só trabalha homem. Eu falei, eu posso perguntar por quê? Me respondeu que porque não tinha estrutura. Não tinha estrutura. E aqui na época eram turnos de 24 horas. E no turno de 24 horas existem vários tipos de turno de trabalho na Polícia Militar. Na época, Guapiara era um turno de 24 horas. Ou seja, um exemplo, o policial entrava às 6 horas da manhã e só sairia às 6 horas da manhã do dia subsequente. Nesse módulo de trabalho, existe uma autorização para que o policial repouse, para que ele durma no quartel a partir de um certo horário. Então eles falam assim, como que você vai dormir no quartel com outros homens, se lá não tem estrutura para deixar você separado? Eu falei, ok, tudo bem. Ele falou assim, o máximo que você vai conseguir é Capão Bonito. Eu falei, meu Deus, se abrir só uma vaga para Capão, eu não sou a primeira a escolher. Eu falei, lascou, né? Mas enfim, vamos lá, vamos ter fé. Resumindo, eles fizeram contato, conversaram, se organizaram. E por que eles me deixaram vir para Guapiara? Porque eu imagino que vocês não conheçam o nosso quartel, mas fica aqui o meu convite. Caso alguém queira ir lá um dia, veja um dia que eu estou de serviço, eu apresento o quartel para vocês. Enfim, na época também, uma coisa que hoje já mudou, além do turno de serviço, quando vocês ligavam 90 há 8 anos atrás, a ligação caía ali no quartel. Era um policial que atendia. Isso chama CAD, não, um centro de atendimento. E era esse policial que retransmitia a ocorrência para o policial que estava na viatura, para ele ir atender. Então tinha um policial que ficava ali 24 horas na base. E tinha um quartinho que era do CAD, que era desse policial que atendia o 90. Então o que eles resolveram? Eu ia lá para trabalhar, a princípio, no CAD. Porque no CAD eu teria esse quartinho separado, esse banheiro separado, ou seja, eu não ia ficar junto com os policiais homens ali, eu não ia ter que tomar banho no mesmo banheiro que eles, dormir no mesmo quarto que eles, eu ia ter, então foi uma solução. E outra coisa que na época o meu comandante aqui de Guapiara, o sargento, hoje, tenente João Mar,
Uma coisa que ele fez para eu me adaptar e eu achei interessante da parte dele, ele me colocou numa escala de 5x2, ou seja, eu trabalhava 5 dias a semana e folgava 2, num turno de 8 horas. De forma que eu trabalhei com todos os policiais da época, cada dia eu trabalhava com uma equipe diferente. Aquelas 8 horinhas. Então eu não precisava dormir no quartel, porque era só 8 horas. Então esse foi o meu primeiro tempo de adaptação aqui. Depois eu fui pro tal do CAD, que eu tinha o meu cantinho ali independente. Mais uma vez aqui o convite, se vocês forem lá conhecer, eu vou mostrar esse quartinho que era do CAD. Hoje é meu alojamento, porque não tem CAD mais. Hoje, se vocês ligarem no 90, essa ligação não cai mais aqui no quartel. Ela vai lá para Sorocaba, Sorocaba direciona para Itapeva e Itapeva passa via rádio para nós dentro da viatura. Hoje é assim que funciona. Então mudou um pouco nesses... Eu estou na corporação há 10 anos, mas eu falo 8 porque são 8 que de fato eu trabalho aqui. Porque teve um ano que eu fiquei remanescente devido à gravidez e um ano de formação. Então são 2 anos, né, de rua mesmo, de trabalho, são 8. 8 anos que eu estou em Guapiara. E então funciona dessa forma. Aí foi dessa forma que eu consegui a primeira mulher, a primeira policial. Tenho muito orgulho disso, de estar trabalhando em Guapiara. Sendo mulher em sua profissão, quais são as maiores dificuldades? São várias dificuldades. Hoje em dia já melhorou muito pelo que a gente observa, o que a gente sabe, né, das pioneiras aí que nos antecederam, mas eu acho que, em via de regra, não todos, não vou generalizar, mas boa parte da população, às vezes não põe muita fé em nós mulheres, até pelo porte físico, enfim, nós policiais militares femininas temos que ter uma postura equilibrada entre seriedade, entre firmeza, educação, enfim, a gente tem que tentar manter uma harmonia, que é uma preocupação um pouco maior em relação aos homens. Os homens não precisam ter tanta preocupação nesse quesito, né? Nós temos que sempre estar nos impondo. Na maioria das vezes temos que estar nos impondo para sermos respeitadas. Hoje em dia, a gente observa assim, eu estou há 8 anos, e nesses 8 anos eu já observo uma mudança. Quando eu cheguei em Guapiara, até por ser a primeira, né, o pessoal olhava para mim e na verdade eu não sabia muito o que esperar. Eles estavam acostumados todos com policiais homens, né? De repente chega uma policial feminina, então assim, graças a Deus, eu vejo, né, que eu ainda consegui desempenhar o meu trabalho de uma forma positiva aqui em Guapiara. Sou muito respeitada, meus colegas de trabalho todos são homens e também me respeitam demais. Eu tenho um excelente convívio com todos eles, assim, aprendo muito com eles todos os dias. Então assim, a gente tem um convívio muito bom e aqui em Guapiara eu ainda consegui, graças a Deus, a levar isso de uma forma muito tranquila, muito positiva. Nunca tive nenhum problema muito grande em questão de ser policial feminina, de ser mulher dentro de uma farda. Mas por aí, por outros municípios, por outras cidades maiores, enfim, a gente sabe que no fundo existe essa dificuldade, varia muito de lugar para lugar, varia muito de pessoa para pessoa, porque ninguém é igual a ninguém, né? Eu vejo de uma forma, mas se você conversar talvez com uma colega minha de farda, ela veja de uma forma um pouco diferente, entende? Então, mas eu acho que se você tiver uma postura firme e ao mesmo tempo respeitosa, dá para levar de uma forma muito tranquila. E você acha que a profissão de policial é valorizada na nossa sociedade? Não como deveria. Eu acho que tanto pela sociedade, que na grande maioria nos julga muito mal, infelizmente, a mídia faz um trabalho, na maior parte dos casos, muito negativo em relação ao nosso trabalho. Eles fazem questão de mostrar apenas as falhas, porque toda profissão tem falhas, toda profissão, infelizmente, nem todas as ocorrências são bem-sucedidas, isso é normal. Mas, infelizmente, a nossa mídia, na grande maioria, ela faz questão de mostrar só isso, só as falhas, só as ocorrências mal sucedidas, né? Dificilmente você vê num jornal
ou em qualquer coisa, algo enaltecendo uma ocorrência bem-sucedida, um policial que fez o parto e a criança sobreviveu, ou aquele assalto que foi evitado, ou aquele veículo que foi roubado e a polícia na sequência recuperou. Você não vê isso, vocês podem dizer para mim, vocês veem esse tipo de manchete, esse tipo de entrevista? Não vê. Né? Agora, bomba na mídia quando um policial acaba, infelizmente, tendo que ali infração de segundos, porque o nosso serviço é isso. Numa situação de perigo, numa situação, numa ocorrência às vezes de roubo, numa ocorrência às vezes de um flagrante de um furto, você tem segundos para tomar uma decisão. Pode ser que a sua decisão não seja a melhor naquele momento, mas eu garanto para você que foi o melhor que a pessoa, o policial, poderia ter feito dentro das circunstâncias que ele tinha, né? Mas, infelizmente, nossa sociedade não enxerga dessa forma. Eles apenas julgam as ocorrências mal-sucedidas e não valorizam o dia a dia, né? Que é o nosso patrulhamento preventivo, as nossas rondas escolares, né? Eu não estou generalizando, tá? Estou dizendo a grande maioria, infelizmente, é assim que eles nos veem. Mas eu tenho esperança de que com o nosso trabalho, de pouquinho em pouquinho ali, a gente ainda vai conseguir melhorar essa situação. E como funciona a evolução de policial? Muito boa pergunta. Bom, importante vocês entenderem que existem 2 concursos para ingressar na Polícia Militar. Existe o concurso, que foi o que eu fiz, para soldado, são os praças. Eu vou falar mais dessa parte porque é a parte que me cabe, né? Que eu sou. Mas existe o concurso para oficial, que são os nossos comandantes, né? Então são esses 2 concursos, para soldado e para oficial. Eu vou focar mais no soldado, caso vocês queiram perguntar alguma coisa sobre o oficial. Se eu souber, eu tento responder, tá? Então, soldado, você presta o concurso, 1 ano de escola, se você passar em todas as etapas, você vai fazer 1 ano de curso. O mais próximo, como eu disse, é Sorocaba. Após 1 ano, de acordo com a sua nota, de acordo com a disponibilidade, você vai escolhendo, você vai trabalhar. Quando você ingressa nesse processo, você ingressa como soldado PM 2ª classe. Após formado, você formou, você vai escolhendo, você vai trabalhar, vocês terão 2 anos nessa condição de soldado PM 2ª classe, que a gente chama de estágio probatório. É a fase ali mais delicada da carreira. Na minha época era 1 ano só, agora eles mudaram, agora é 2. Então, 2 anos de estágio probatório. O que significa isso? Nesses 2 anos, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, tem que redobrar a sua atenção, porque nesse tempo eles vão estar avaliando você, porque, infelizmente, por mais que o processo seletivo seja bem exigente, às vezes ainda acontece de entrar alguém que não era para entrar. É normal, infelizmente é normal. E nesse estágio probatório ajuda a ser identificado se tem alguém ali que é incompatível com a profissão. Então esses 2 anos é mais fácil de você ser mandado embora. Passado esses 2 anos, você é promovido, se der tudo certo, tudo bonitinho, você é promovido a soldado 1ª classe. Então você passou o seu estágio probatório, você é promovido a soldado 1ª classe. Após você ser promovido a soldado 1ª classe, você pode ir a cabo, que é o que eu sou hoje. Existem 2 formas de ir a cabo. Por tempo de serviço, que a gente chama de antiguidade, e por concurso. Eu fui por concurso, porque eu quis abreviar esse tempo, né? Quis abreviar essa promoção. Então, eu prestei o concurso de cabo 2 vezes. Na primeira também não passei. É uma prova, na minha opinião, bem difícil. Na minha opinião, mais difícil do que a prova para entrar na Polícia Militar. É uma prova difícil. Acabei não passando na primeira vez, mas na segunda passei e estou cabo da Polícia Militar. Se você, porventura, não quiser, enfim, não conseguir passar no concurso, uma estimativa média, pode variar, tá? Uns 14 anos para você ir a cabo por tempo de serviço. Eu tô com 10, se eu não tivesse feito concurso, eu teria que esperar mais ou menos mais uns 4 aninhos aí para ser promovida a cabo. Então eu consegui abreviar, é uma boa opção. Depois de cabo é sargento. Também funciona do mesmo jeito, você pode ir por antiguidade, por tempo de serviço,
ou você pode ir por concurso. Só que por antiguidade é ainda bem mais demorado. Então, se você pretende ser sargento, eu aconselho prestar o concurso. Você presta o concurso, se você passar, é um pouquinho diferente, né? A primeira etapa do curso você faz EAD, salvo engano, 3 meses. Essa informação eu não vou ter precisa para dar, mas enfim, é um tempo ali, o início é em EAD e depois é presencial lá em São Paulo. Aí você se forma 3º sargento. Aí depois é promovido a 2º sargento, aí não precisa de concurso, aí é tempo mesmo. Aí de 2º para 3º sargento é tempo, de 2º para 1º também é por tempo, aí você chega no 1º sargento. E depois de 1º sargento, subtenente. Também é por tempo, não requer prova, na verdade nem tem prova para isso. E por último, não menos importante, no final da carreira do praça, se você chegar a subtenente na ativa, você consegue aposentar 2º tenente. Você consegue aposentar oficial. É possível isso na ativa? Não é possível isso na ativa, tá? Porque funciona assim, nós policiais militares, quando nos aposentamos, nós ganhamos um posto imediato. Então, por exemplo, se eu me vamos supor que hoje fosse o dia de eu me aposentar, eu sou cabo. Então, se eu me aposentasse hoje, eu automaticamente seria promovida a 3º sargento, que é o próximo cargo da hierarquia. Então, quem chega lá na última, que é o subtenente, não tem mais cargo de praça a ir, né? Então, ele é promovido a 2º tenente. E daí aposenta. Então, se você aposentar 2º sargento, quando chegar no finalzinho lá, se você for 2º sargento, você aposenta 1º sargento. É sempre um posto acima. A gente chama assim, é o ganho do posto imediato, quando a gente se aposenta. Tendo em vista que nós não temos outros benefícios como quem é aposentado na CLT tem. Nós nos aposentamos e nós não temos fundo de garantia. Nós nos aposentamos apenas com o nosso salário. E esse posto imediato que nós ganhamos. Que no final das contas ali é um aumento no salário, né? Cada graduação que você alcança tem um aumento no salário. Vai aumentando, de pouquinho em pouquinho vai aumentando. Respondi? E qual seria seu conselho para quem sonha ser PM? Conselho, estudem muito. Como eu já disse antes e eu reforço, valorizem muito esse momento que vocês estão aqui no ensino médio, estudem bastante, se dediquem, tenham uma boa conduta, prezem por aquilo que o pai, a mãe, o vô, a avó, os professores ensinaram, não só na questão de matéria, mas eu digo na questão de ética, eu digo na questão de comportamento, eu digo na questão de se esforçar para ser uma boa pessoa. Porque uma das fases do concurso, olha só, uma das fases do concurso tem um nome técnico, vamos ler aqui, acho que eu vou ver aqui. A gente chama de investigação social, mas tem um outro nome aqui, deixa eu ver se eu lembro. Devo ter anotado em algum lugar. Avaliação de conduta social. É a penúltima etapa do concurso. No que consiste essa etapa? Vão vir policiais de um setor específico da Polícia Militar, que não usam farda, que não usam viatura. Eles trabalham de uma forma velada, paisana, e eles vão vir nos seus últimos endereços, nos seus últimos empregos, e possivelmente até onde você estudou, para saber, como é seu nome? Eduardo, saber se o Eduardo era uma boa pessoa, saber se o Eduardo tinha uma conduta legal, uma conduta boa, se ele era um bom aluno, se ele era um bom profissional, se ele era um bom filho, se ele era um bom neto, um bom vizinho. E nessa daí, se um vizinho fala, não, Eduardo, encrenqueiro, vivia se pegando pela rua, não, cheirava maconha na esquina ali, ó, já era seu sonho de ser policial militar. Eles foram em 2 serviços meus, eles foram na loja 100 e foram no restaurante que eu trabalhei. Depois me contaram, Fran do céu, o que é aqueles caras que vieram aqui, não sei o que, perguntando de você? Era investigação social. Entendeu? Então, assim, é um conjunto. Esse conselho que eu dou pra vocês. Sempre escutem os mais velhos, sejam eles seus pais, sejam eles seus avós, sejam eles seus professores, seus tutores, enfim. Eu tenho certeza que os conselhos que eles dão é apenas para benefício de vocês.
Então ouçam eles, tentem colocar em prática o máximo possível, se dediquem na escola, porque, como eu digo, vai ser necessário lá na frente. Tudo isso vai ser necessário lá na frente. Se vocês se dedicarem em ser boas pessoas, em ouvirem os conselhos dos mais velhos, em estudarem as matérias da escola da melhor forma possível, eu acredito que vocês não vão ter dificuldade em passar no concurso da polícia. Um momento marcante atuando na sua profissão. Um momento marcante atuando na minha profissão. Bom, são tantos momentos. Filtrar um só é uma pergunta um pouco difícil. Mas eu acho que uma das minhas últimas ocorrências foi bem marcante, porque eu ouvi da mãe do agressor. E olha que mãe, é difícil uma mãe que, por mais terrível que o filho seja, por pior que o filho tenha feito, é difícil uma mãe que não defenda esse filho. Não defenda. Eu não digo que essa mãe não ame, mas essa mãe, eu ouvi algo dessa mãe que ela falou bem assim, ela falou: se vocês não tivessem chegado, a gente teria morrido. Então o meu sentimento foi de, poxa, a gente salvou elas. Então, acho que nesses meus 8 anos de rua, foi a ocorrência mais assim, que me deu um sentimento de, poxa, eu realmente estou onde eu deveria estar. Eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. E foi uma ocorrência onde o filho tinha uma esposa, porém morava com a mãe. Eles moravam na mesma casa, a mãe, o filho e a esposa desse filho. O filho era o agressor. E ele já vinha agredindo a esposa há um certo tempo, mas ele mantinha elas ali numa situação tão de cárcere que elas não conseguiam ligar para ninguém, elas não conseguiam pedir ajuda para ninguém. E pelo que elas me relataram, isso já estava acontecendo há uns 3 meses já. De um mês até a ocorrência, as agressões aumentaram, né? E na última semana, muito mais ainda. Então, assim, aí no dia da ocorrência, ele bateu tanto na esposa, ele bateu na mãe e bateu na esposa. Ele bateu tanto na esposa, a mãe estava bem menos machucada, mas a esposa estava numa situação assim que é de chorar. Realmente muito, muito machucada. E as vizinhas ouviram os barulhos da briga, da surra, e ligaram para a polícia. Então, na verdade, quem salvou elas foram as vizinhas. Que se as vizinhas não tivessem ligado, provavelmente ele teria as matado. Provavelmente. Então, as vizinhas ligaram. Quando a gente chegou lá, elas nos esperaram na estrada, porque aqui a maioria é zona rural. É difícil às vezes localizar a ocorrência. A gente aqui tem essa dificuldade. Quando é na zona rural, não tem nome de rua, não tem número de casa. É perto da casa do João, mas a gente nem sempre conhece o João. É perto da casa do fulano de tal. Quem é o fulano de tal? Nem sempre a gente conhece. Então a gente aqui em Guapiara, eu acredito que em muitas cidades que sejam parecidas, né, geograficamente falando, tem essa dificuldade de localizar ocorrências na zona rural. Graças a Deus as vizinhas estavam por perto e falaram: não, é ali perto da casa do padre. Eu sabia onde era a casa do padre? Não. Meu parceiro sabia? Também não. Mas aí, enfim, a gente seguiu a direção que elas apontaram e a gente foi. Quando a gente estava passando na frente da casa, a gente passou com o light ligado. Por que a gente... o light ligado nos ajuda nessa parte, porque daí a pessoa que está precisando de ajuda vai ver a viatura e vai dar com a mão, vai gritar, vai chamar, vai assinar de alguma forma. Então, quando a gente passou com o highlight da viatura ligado, o agressor viu, saiu correndo pela janela do fundo, e a mãe com a esposa desesperada pularam pela janela. Por que pela janela? Porque ele tinha trancado as duas dentro de casa. Ele estava com elas, eles estavam os 3 trancados dentro de casa. Quando ele pulou pela janela do fundo, elas voaram pela janela da frente. E nisso a gente ali ajudou elas descerem e tal, elas em pranto, desesperadas, chorando muito, visivelmente machucadas. E daí foi a hora dele de tentar acalmar e tentar entender o que tinha acontecido, porque o rapaz já tinha ido embora, né? Estávamos nesse dia em 4 policiais, em 2 viaturas nesse dia.
Os policiais foram ver se tentavam alcançar o rapaz. De primeiro momento não foi possível. E eu ali com outro policial ficamos ali dando apoio para elas. Elas contaram o terror que elas tinham passado, as agressões de diversos dias e meses, e que tinha se tornado um pouco maior nos últimos dias. E que aí a mãe falou assim, ó, se vocês não tivessem chegado, a gente ia morrer. Porque ele estava com o botijão de gás, do lado do botijão de gás, aberto já, e pegando um isqueiro para acender, porque ele queria explodir a casa. Então ele ia matar todos eles. Ele estava... Segundo isso, assim. Aí eu penso, se a própria mãe relatou isso daí, porque realmente é verdade, né? Uma mãe não ia falar isso do filho se não fosse verdade. E daí a esposa também relatou, enfim, as torturas que ele havia feito com ela. Visivelmente era verdade, porque ela estava toda arrebentada. Levamos para o hospital, demos assistência para ela, fomos para a delegacia, mas antes de irmos nós chamamos o SAMU para dar o apoio, o suporte médico para elas, né? E enquanto isso, conseguimos capturar o indivíduo, graças a Deus. Nós estivemos ali, fizemos ali um patrulhamento e tal, e conseguimos localizar ele. Então a gente prendeu esse cidadão. Foi preso, as meninas foram cuidadas, né? A mãe e a esposa dele foram atendidas, foram medicadas, foram orientadas, levamos a ocorrência para a delegacia, foi feito flagrante nele, ficou preso, graças a Deus ficou preso. Então essa é a ocorrência foi a mais emocionante que eu tive, que eu me recordo. A de ter realmente, de fato, contribuído, junto às vizinhas, né, que ligaram, para salvar aquelas duas mulheres que estavam passando por uma situação muito complicada. E você pretende seguir nessa profissão? Sim. Na verdade, hoje eu não me vejo trabalhando em outra área. Então, sim. Qual é a diferença entre policial militar e policial civil? Boa pergunta. Bom, nós policiais militares, o nosso dever é o patrulhamento extensivo, a manutenção da ordem pública. Nós trabalhamos de uma forma a prevenir que o crime ocorra. Na maior parte do tempo, nosso serviço é baseado nisso, porque a gente está ali, nós estamos fardados, então vocês olham pra gente e vocês veem uma roupa diferente, então nós somos facilmente vistos. Nós temos uma viatura, um carro totalmente diferenciado, com highlight, com grafismos, que de longe dá para ver também que é uma viatura. Então a nossa presença ali, fazendo o patrulhamento, inibe, né? Na grande maioria das vezes, inibe o cometimento de crimes. É essa a nossa principal função, um patrulhamento ostensivo. A nossa intenção é, de fato, ser visto. Por isso que usamos farda, por isso que temos uma viatura totalmente ali, um carro caracterizado, diferenciado, porque a Polícia Militar trabalha nisso. Trabalha também logo após os crimes? Sim. Ocorreu um crime, logo na sequência ali, se for possível desenrolar, resolver, a gente vai atuar? Sim, também. A Polícia Civil, ela é uma polícia na parte investigativa, quando o crime já ocorreu. Então, o crime já ocorreu, a Polícia Militar não pôde resolver, não conseguiu resolver. Foi por exemplo, um homicídio. Já ocorreu, houve já o crime de homicídio. Nós vamos ali dar o primeiro atendimento, preservação de local, chamar perícia, fazer o boletim de ocorrência, mandar para a delegacia. Quem vai investigar e tentar solucionar aquele crime é a Polícia Civil. Porque a parte de investigação, a parte judiciária é com eles. Então, nossa parte é a prevenção, é o ostensivo, é o preventivo. A parte da Polícia Civil é a investigação, é o pós, depois que o crime ocorre. Resumindo, é isso. Você acha que nossa cidade assim, tem bastante recurso para ser um policial que consiga atuar bem, sim, normal? Como eu respondi em outra pergunta, poderia ser muito melhor. Eu acho que, né, recursos a mais sempre serão muito bem-vindos, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais recursos, a gente vai conseguir desempenhar a nossa função da melhor forma possível. Temos tudo que poderíamos ter, que precisaríamos ter? Infelizmente não. Mas acho que com o que nós temos, nós conseguimos trabalhar
da melhor forma possível, uma forma que, como eu posso dizer assim, dá para atender todas as ocorrências, dá para desenrolar o trabalho de uma forma positiva. Poderia ser melhor? Sim. Mas do jeito que estamos hoje, a gente consegue desenrolar de uma forma positiva. Então, obrigado mais uma vez por ter participado do nosso podcast e espero que tenham gostado da presença da Cabo, né? Cabo. Cabo Fran e Isso. isso, até a próxima. Muito obrigada, gente. Vocês estão de parabéns, viu? Fico lisonjeada. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada.